De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o consultor da inovação, um homem que ajuda as empresas nesse bicho de sete cabeças chamado inovação, Paulo Varkian. Paulo está ajudando a desmistificar, não é um bicho de sete cabeças não, às vezes as pequenas empresas e as novas empresas, essas startups voltadas para a área de tecnologia sobretudo, ou focadas exatamente só na inovação, estão dando relho aí nas grandes corporações, né, Paulo? Sim. É isso que tu falava. A minha grande dúvida é como é que fica o poder público diante disso, né? A gente sofre muito, todos nós temos sentimento que pagamos muito e retornamos muito pouco em serviços, em qualidade de serviços. Uma máquina sempre inchada, pesada, com respostas normalmente insuficientes, de certa forma até esdrúxulas muitas vezes, né? Dá para pensar em inovação para o poder público? Sem dúvida. O que é importante que a gente considere que a inovação ela pressupõe que o tripé poder público, academia e iniciativa privada, empresas, que elas trabalhem o mais próximo possível, né? São eixos que tem que estar, que possivelmente tem que estar muito juntos, é isso? Exatamente. Existem várias maneiras de se trabalhar isso, né? São inovações que a gente poderia caracterizar também, inovações sociais, né? de fundo social. Existem vários modelos. Eu gosto muito do modelo hoje que é praticado na academia, que é praticado nas grandes empresas, onde se lançam desafios e esses desafios são jogados em eventos nos mais variados formatos. E aí, ou seja, existem os desafios que são lançados e os desafiadores e os proponentes que se lançam para solucionar isso, né? Nós temos vários casos na iniciativa privada, como eu disse, de grandes empresas que percebem uma demanda na sociedade, dentro da área que atuam ou que esperam atuar, e promovem eventos onde empresas e startups ou estudantes ou pessoas ou empresas já mais constituídas se lançam para solucionar aqueles desafios. E isso é muito pouco feito no setor público. É feito ainda na academia, sim, até como um modelo de estímulo à geração de futuros empreendedores, que me parece muito bem, né? E também de futuros cientistas, né? E futuros cientistas, futuros pesquisadores, enfim. Mas no poder público poderia ser, vamos pegar o caso de Novo Hamburgo, né? Existem várias demandas. Então, muitas vezes, ao invés de se procurar internamente ter essa solução para essa demanda que me ajuda a materializar um pouco na minha cabeça isso. Por exemplo? Digamos que a Prefeitura de Novo Hamburgo tem um desafio que é como aumentar a produtividade no trânsito, ou como qualificar o trânsito de Novo Hamburgo. Aumentar a fluidez, por exemplo. Exatamente, ou seja... Não temos esse problema em Novo Hamburgo. Problema das cidades em geral. Por que não lançar isso como um desafio a uma comunidade num determinado evento que poderia ser o início de um trabalho para que se busque boas ideias para se solucionar, quem sabe, esse tipo de desafio. Então é muito simples. Agora, por exemplo, na Fevale existem a Fevale, o IBTEC também tem o IBTEC Day, se eu não me engano agora domingo. Enfim, são eventos, eles são construídos de maneira muito parecida, muito similar. Alguém lança o desafio e aí... Quando a gente fala de coisas muito óbvias, por exemplo, no trânsito, que seria a sincronização dos semáforos, né? Um sistema inteligente de sincronização, a compra de algo pronto, isso não chega a ser inovação. Ou a aplicação disso por si só já é inovação. Sim, o que acontece? As ideias que muitas vezes aparecem a partir desses desafios, muitas podem parecer assim muito simples, mas são criativas. Então aparecem às vezes coisas que parecem ser óbvias, mas são muito criativas e que às vezes trazem soluções fantásticas, né? Vamos usar o exemplo do Uber e tantas outras empresas similares, né? Parecia uma coisa óbvia, né? Mas são coisas que às vezes... Que revolucionam, né? Revolucionam, exatamente.
Então, eu acho que isso no poder público deveria ser estimulado também. Esse tipo Como é que foi essa jornada em Flores da Cunha? Foi muito boa. Foi O que vocês fizeram lá? Na verdade, foi um evento foi um evento deflagrado por uma empresa que trabalha na área de melhoramento de cidades, né? E foi o primeiro então, evento... focada também, ou principalmente, para o setor público, é isso? Principalmente para o setor público. Perfeito. Né? Na verdade, era um congresso que foi liderado pela Bios Plena, né? Que é uma empresa constituída lá em Flores da Cunha, e paralelamente nós fizemos a proposição de montar um programa de desafios paralelo ao evento, né? Então nós tivemos pessoal de universidade, pessoal de iniciativa privada e tivemos também algumas empresas públicas também, algumas prefeituras, né? Então foram constituídos grupos de trabalho, né? Foi um primeiro trabalho, ainda bastante desafiador, porque é uma proposta totalmente nova na região, né? Nós tivemos que nos empenhar bastante para ter um número razoável de participantes. Nós tivemos 14 participantes e 4 equipes de trabalho, e foi bem interessante. Surgiram uma série de propostas a desafios lançados de uma maneira macro num primeiro momento, e que os grupos então trabalharam em cima desses desafios macro e propuseram soluções em cima desses desafios. Quer dizer que tu vai lá para Flores da Cunha organizar isso? Isso foi fazer feito. Isso em Novo Hamburgo, né, Paulo? Eu acho que sim, Ninguém te procurou para propor um desenvolvimento, um trabalho assim? Porque a gente nem engatinha nisso, né? A gente não nasceu para isso ainda nesse formato assim, né? Coadunado. Apesar da Fevale ter ações, como tu falou, IBTEC, provocar algumas coisas, mas não envolve o pensamento global de uma cidade ou de uma região, né? Exatamente. Não, como nós comentamos antes, eu acho que existem várias iniciativas desse formato de programa que ele desperta a criatividade para soluções bacanas, né? Liderados pela academia e por alguns institutos de pesquisa, como eu citei antes aqui o IBTEC, como outros mais, mas no poder público aqui na nossa região, em Novo Hamburgo, eu não me recordo que nós tenhamos promovido em algum momento esse tipo de evento, que me parece muito interessante. Pode ser inovação para gestão, pode ser inovação para sustentabilidade, para gestão pública, pode ser inovação de produto, pode ser inovação para quase tudo. Sim. O interessante é que o organismo que desenvolve esse tipo de programa, ele lance desafios mais abertos um pouco, né? Ou temáticas, né? Eixos temáticos, né? Sobre os quais se pode construir, ou se deveria então construir desafios. Esses desafios podem ser construídos pela própria entidade promotora ou se deixar aberto para os participantes, orientando sempre para os temas, os eixos temáticos. Ao menos os eixos temáticos, eles devem preferencialmente, até para aumentar a produtividade do programa, eles têm que ser criados pela entidade promotora. E os grupos, então, trabalham dentro desses eixos temáticos. Muito bem. Me fala de estruturação das equipes para implementação aí de modelos de gestão de inovação. Né? Sim. Então, o que a gente tem percebido, né? Tem críticas bem duras a fazer ao que está acontecendo em alguns lugares, né? Uma das coisas que a gente percebe muitas vezes que a liderança da montagem dos grupos de trabalho, ela é entregue, às vezes, para a pessoa super comprometida com atividades operacionais. O que significa isso? Demandas de curto prazo. E inovação é algo que não se pode imaginar soluções de curto prazo. Inovação é algo que pressupõe identificar uma lacuna, trabalhar, experimentar, prototipar, validar no mercado. Isso toma tempo. E é aí que está, na minha opinião, o grande desafio, né? Como harmonizar a operação como um todo, que requer resultados de curto prazo,
com a inovação que vai te trazer resultado de médio e longo prazo. Então, infelizmente, o que ocorre com muita frequência, as demandas de curto prazo, elas se sobrepõem à gestão da inovação e aí o programa muitas vezes pode começar a ficar comprometido. É um erro apostar na solução imediata. Com certeza, com certeza. Inovação, ela pressupõe realmente diferenciais competitivos que vão ser proporcionados para a empresa, mas isso significa ter tempo, precisa de tempo para isso. Muito bem, muito bem. Vamos ver se a gente consegue assimilar melhor tudo isso e pensar em alternativas. Dá para a gente pensar, tu fala um pouco de serviços, de comércio, as possibilidades de inovação. Se fala muito hoje em experiência de consumo, experiência vivacional de alguma coisa. A inovação está presente muito quando se fala nisso também, né? Sim, exatamente, porque na verdade a experiência com o produto, com o serviço, ela pressupõe 4 fases, né? A fase da pré-compra, a fase da compra, a fase do uso e o pós-vendas. Então, quando a gente falar de produto, isso entra na terceira fase, que é o consumo do produto propriamente dito. Mas a experiência, como um todo, ela pressupõe várias fases de serviço, né? De marketing, quer dizer, então a experiência do consumidor é algo que está muito próximo da inovação, com certeza. E que a gente tem para evoluir bastante e é a palavra do presente e futuro, né? Sim. Uma aula. Obrigado pelo carinho com a gente, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, volta aqui, volta à nossa estação, seja sempre muito bem-vindo, porque é um assunto que qualquer empresário, qualquer gestor, ele vai ter que se debruçar muito nos próximos anos para poder implementar realmente ações que sejam inovadoras, porque isso é um negócio, no mínimo, sobreviva com melhor qualidade, mas que ele possa efetivamente ser muito melhor para todo mundo, né? Ok, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar de um tema tão fascinante como esse. Hoje uma conversa de peso com o Gilson. Eu conversei com o irmão do Paulo, soube agora, sentado com o Paulo aqui, que o Gilson Varken, que está escrevendo um livro sobre Novo Hamburgo, sobre o futebol, na verdade, um apaixonado pelo futebol, né, Paulo? Sim. O Gilson Varken. Conversei hoje, então, com o Paulo Varken, a família Varken aqui na nossa Vale TV. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, nossa rede de comunidade de televisão.